Fala pessoal ligado na Placar TV, primeiro já convidando você para participar com a gente, deixar sua sugestão, deixar o seu like, que é importante para alavancar o canal, é muito importante para a Placar TV, para a revista Placar também, a revista Placar que conta a história desde 1970, tá bom? Olha, vamos comentar sobre o jogo do Corinthians, o Corinthians que perdeu mais uma, hein? O Corinthians perdeu para o Vasco que chega a 20 pontos e o Vasco que acabou com um jejum de 14 anos sem vencer o Corinthians, total de 22 jogos, e acabou na noite desta quarta-feira, em São Januário. O Vasco venceu por 2-0, teve lei do ex, o Lucas Piton fez para a equipe Cruz Maltina aos 9 minutos do segundo tempo. No meu modo de entender, uma falha do Matheus Donelli, né? Um chute cruzado, é uma falha também do Romero, né? Que deixou o Donelli passar do jeito que quis, né? Pelo lado esquerdo do ataque do Vasco. Aí a situação realmente ficou muito difícil para o Corinthians. O Corinthians tentou, algumas alterações foram feitas, mas não deu jeito. E aí no final, né? A pá de cal com o gol do Sforza, que também eu acho que talvez desse para o Donelli também. Ele não estava muito bem colocado, foi um chute preciso, foi no ângulo, mas eu acho que um Carlos Miguel, de repente, um Cássio, pegaria e o Corinthians perdeu por 2-0. Eu não estou culpando o Donelli só pela derrota do Corinthians. O Corinthians, mais uma vez, pecou muito no sistema defensivo, principalmente. O meio de campo do Corinthians é praticamente um meio de campo nulo, né? Todos os times que jogam contra o Corinthians parecem engolir o meio de campo do Corinthians, e não foi diferente. O Corinthians que chegou a ter duas boas oportunidades no primeiro tempo, uma com o Matheus Bidu, que jogou no lugar do Hugo. Eu acho o Matheus Bidu melhor do que o Hugo, já disse isso em outras oportunidades aqui. E também teve com o Coronado, que o Coronado bateu uma falta e o Léo Jardim defendeu, né? Colocou para escanteio, né? Uma falta mais ou menos cobrada como esforço, só que a bola acabou entrando, né? E o do Coronado, o Léo Jardim foi lá e fez a defesa. E o Corinthians, portanto, perde mais uma partida, estaciona nos 12 pontos. É uma situação perigosa do Corinthians. Só não é pior porque, por exemplo, alguns adversários diretos aí do Corinthians nessa briga para sair da zona de degola têm tropeçado. O caso do Grêmio, que perdeu em casa para o Cruzeiro, né, por 2-0. Esse resultado acabou sendo bom para o Corinthians. O Corinthians que agora seca também o Atlético Goianiense, seca o Fluminense, enfim, vai secando adversários diretos, aí o Cuiabá, por exemplo. Então são times que estão próximos ali ou já na zona de rebaixamento. E o Corinthians precisa secar realmente esses times, porque não tem feito o papel que deveria fazer. Não vem jogando um grande futebol o time do Corinthians, agora tem um novo técnico, né, que ainda não dirigiu a equipe na noite dessa quarta-feira, que é o Ramon Dias, que curiosamente é ex-técnico do Vasco, e o Ramon Dias que agora vai ter muito trabalho para acertar esse time do Corinthians. Eu já começaria mudando pelo goleiro, né? Eu acho que a mudança tem que ser radical. Tá chegando o Hugo Souza, já chegou o Hugo Souza, e alguns reforços estão pintando aí no Corinthians. O Corinthians vai precisar realmente de jogadores muito comprometidos e jogadores com qualidade técnica também boa para tirar o time dessa zona de rebaixamento. A situação do Corinthians é realmente dramática e o Corinthians precisa de vitórias, né? E o próximo jogo do Corinthians é contra o Criciúma. O Corinthians vai ter também aí, o Criciúma não é nem bem um adversário direto, porque o Criciúma deu uma distanciada, deu uma desgarrada, mas vai ser muito importante para o Corinthians vencer esse jogo contra o Criciúma em casa, porque os 3 pontos agora se tornam essenciais, se tornam fundamentais a cada rodada para a equipe do Corinthians. Corinthians que mais uma vez, como eu disse, não assustou tanto, né, o adversário. O Yuri Alberto mais uma vez passou em branco, tentativa com Pedro Raul no segundo tempo. Pedro Raul realmente não deu certo no Corinthians, né? Era um jogador, aquele jogador do Goiás, a gente não viu no Vasco, e agora no Corinthians realmente uma peça totalmente nula, né? O Wesley, que é um jogador que tem muito talento, mas também está caindo o rendimento do Wesley nos últimos jogos, tanto que ele acabou sendo substituído no segundo tempo. Acabou entrando Giovani, por exemplo, acabou entrando Pedro Henrique, várias alterações no segundo tempo, até o Matheus Araújo, que não tinha muita chance na equipe do Corinthians, acabou entrando na segunda etapa, na etapa final, mas o Corinthians realmente não conseguiu melhorar
o rendimento e não conseguiu chegar ao empate, ainda tomou o segundo gol já nos minutos finais, já nos acréscimos, esse gol de falta marcado pelo Vasco da Gama. Portanto, muito trabalho para o Ramon Dias, muito trabalho para a diretoria do Corinthians. Realmente, olha, não sei o que está pior, viu? Se é o time, se é a diretoria que dá muita cabeçada. O uniforme do Corinthians também não ajuda muito, né? Parece uma camisa de treino. Olha, tá tudo ruim no Corinthians, é um negócio impressionante. O Corinthians precisa realmente mudar, virar a chave rapidamente, se quiser pensar em Campeonato Brasileiro Série A no próximo ano.